Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Marcos Sully aqui mais uma vez para mais uma aulinha. Hoje a gente vai estar falando aí de uma segunda forma, né, de encontrar soluções particulares para a equação não homogênea, né, que a gente chama de coeficientes indeterminados, só que a gente vai fazer abordagem por anuladores, né, diferente do que a gente fez lá na aula 19, que foi por superposição, né, a gente olhava a cara, né, da função que estava do lado direito, né, na parte não homogênea, e fazia uma suposição de como poderia ser essa solução particular, e aí a gente ia, derivava, substituía e encontrava as constantes devidas que eram solução do sistema, tá? Agora a gente vai ver que é um pouquinho diferente, né? A gente, de fato, aqui com a abordagem por anuladores, a gente fica mais seguro na hora de dizer qual que é essa solução particular, a cara dela, né? Mas aí vamos ver só uma pequena revisão aqui, ó. Deixa eu só selecionar aqui para poder escrever. Tá. Para obter uma solução geral para a equação diferencial linear não homogênea, né? Então esse método aqui é para determinar a solução para a equação diferencial linear, né, com coeficientes constantes para parte não homogênea, certo? Para a parte homogênea não tem segredo. Lá na aula 18 a gente viu como fazer isso, né? Basta analisar ali a parte, né, homogênea, e a gente sabe, né, que para determinar a solução geral, né, de uma equação diferencial de ordem superior, basta a gente encontrar a função complementar, né, que vem lá da parte homogênea, e depois a gente encontra uma solução particular. Então, o que a gente viu na aula 19, superposição, hoje anulador, e na próxima variação dos parâmetros, é só para determinar soluções particulares das equações, para a gente fechar aí essa solução geral das equações, ok? Onde a solução geral, a gente sabe que é dada pela solução YC, né, que é da parte homogênea, e a YP é a solução particular, que é o que a gente vai estar buscando com esse método, certo? E esse método nos dá mais segurança porque a gente tem, de fato, a gente vai provar como que fica a cara dessa solução particular, tá bom? Então vamos lá, né? Aí na aula passada, né, na aula 20, a gente aprendeu um pouquinho sobre os operadores diferenciáveis e a gente vai usar ele porque a gente está falando por abordagem por anulador, né? Então a gente viu o operador L, né, que denota um operador diferenciável, né? Vai ser da forma polinomial, assim, né? Onde os AN são coeficientes, né? São números reais. E os DN aqui são as derivadas, né, aplicadas aí a uma função específica, né? E a gente viu que uma equação diferencial linear não homogênea sempre pode ser escrita dessa maneira, né? O operador L aplicado na função igual à função g de x, ok? Onde esse operador L depende lá do operador D, né? Então, qual que é a ideia do método aí por anuladores? A gente vai aplicar o operador anulador L1 em ambos os lados aqui de 1, né? A gente vai escrever a nossa EDO em função do operador L. Vamos aplicar o operador anulador, que a gente viu que é o quê? Um operador que anula essa parte não homogênea, né? E aí a nossa ideia vai ser estudar o polinômio que resulta aqui do lado esquerdo, né? E aí, a partir dessas raízes, a gente vai ter, de fato, a cara da solução particular demonstrando, né? Não fazendo por um chute, né? Mas, de fato, demonstrando como que seria essa solução particular, ok? Então, o método que dá mais segurança matemática para soluções, né? Resolvendo a equação homogênea de ordem maior, né? Onde a gente vai estar aqui, ó, aplicando o operador anulador na equação diferencial, né? Como a gente vai anular a parte não homogênea, vai sobrar só L de 1 aplicado em L de y igual a zero, né? E a partir dessa equaçãozinha, a gente vai poder descobrir a forma da solução particular YP para a equação não homogênea original, que é a L de y igual a g de x. Já já a gente vê como que isso funciona na prática, né? Aí o que eu vou precisar de vocês? Que vocês se lembrem, né, da aula 20, que a gente estudou os operadores que anulam os tipos de função que a gente vai trabalhar aqui no nosso curso, que são as mais clássicas, né? Que são o operador anulador que anula a função polinomial, né? Se você tem uma função polinomial de grau n-1, você pega um grau acima, né? Deriva um grau acima, né? N vezes você vai anular essa função polinomial. Se você quer anular uma função polinomial que multiplica com exponencial, d menos alfa elevado a n, lembrando que quando não tem o x, não significa que o n é zero, certo? Não cometa esse erro. Significa que o n é 1, porque 1 menos 1 dá 0, vai ficar elevado a 0, que aqui dá 1, ok? Se não tiver exponencial, significa que o alfa é 0, e aí a gente volta em 1, né?
E na 3 a gente tem aqui, se a gente tiver funções do tipo exponencial, multiplicado por polinômio, vezes trigonométrica, né, que tem que ser do tipo seno e cosseno, né, não é qualquer trigonométrica, a gente tem que o operador que anula é esse daqui, d quadrado menos 2d mais alfa quadrado beta quadrado elevado a n, onde lembrando que se não tiver o alfa, o n, né, tiver só o seno, né, significa que o n é 1 e o alfa é 0, né. E a gente tem também aqui uma questão do retorno, né? Se o beta for 0, né? E o alfa for 0, né? A gente retorna lá em 1 também, né? Xn menos 1, ok? Então, vamos lá para nossos exemplos para a gente ver como que aplica isso de fato, né? Então, a gente tem aqui uma equação diferencial ordinária de segunda ordem, não homogênea, linear, com coeficientes constantes. Então, eu estou nas condições para poder aplicar esse método do anulador, né? Então, qual que é o primeiro passo? É a gente achar a equação auxiliar, né? Para a gente demonstrar aqui. Deixa eu só selecionar a tela. Selecionei. Então, vamos achar aqui a equação auxiliar, ó, que é da parte homogênea, né? Ou seja, eu vou pegar isso daqui igual a zero, vou escrever em função das derivadas, né? Qual que é a equação auxiliar associada a essa equação? A gente tem que é um m quadrado mais 3m mais 2 igual a zero, né? E aí essa daqui é uma equação conhecida da gente aí desde o ensino médio, né? A gente sabe que isso aqui é m mais 1 que multiplica m mais 2. Eu não vou usar a fórmula, mas quem quiser usar a fórmula de base, também na equação de segundo grau, delta, você vai encontrar, né? E aqui dá para ver então que a gente tem duas raízes reais e distintas, né? Que m1 vai ser menos 1 e m2 vai ser menos 2, né? Ser o produto de duas coisas dando zero nos reais, significa que ou esse é zero ou esse é zero, né? Então, m mais 1 igual a zero, significa que o m1 é igual a menos 1. m mais 2 igual a zero, significa que o m é igual a menos 2. E com isso a gente tem a solução complementar já, né? A parte complementar, yc vai ficar c1 elevado a menos x, né? É o caso 1 que a gente viu lá na aula 18, né? Raízes reais distintas, você tem que, é o caso que a gente gosta, né? Mais simples. Então fica assim, ok? Então nossa solução complementar está aí. Aí o segundo passo, né, depois de achar, vamos colocar assim, a equação auxiliar, o primeiro passo. O segundo passo é a gente escrever a EDO em função do operador D, né? Veja que escrevendo essa equação em função do operador D, a gente vai ter, ó, D quadrado, né, derivei duas vezes a função Y, mais 3 vezes D aplicado na função Y, mais 2Y igual a 4x quadrado. Aí você coloca aqui o operador em evidência, né? Você vai ter d quadrado mais 3d mais 2. Tudo isso aqui aplicado em y é igual a 4x, ok? Então tá aqui o nosso operador L, né? Eu acabei de escrever a nossa equação, né? Vou escrever aqui na frente, ó, como sendo L aplicado em y igual a função g, que é 4x quadrado. Aí o que diz a abordagem do anulador? Lá na tela anterior, né? A gente vai aplicar o operador anulador em ambos os lados aqui dessa equação, só que a gente precisa saber qual operador que eu vou aplicar aqui, né? A gente tem uma função polinomial de grau 2. A gente sabe que o operador que anula isso daqui é o D3, né? Então, vou aplicar D3 em ambos os lados aqui, eu vou colocar de 1, ó. Chamar isso aqui de 1. Eu já chamei de 1, vou chamar de asterisco, né? Asterisco. Vou chamar isso aqui, ó. Eu vou aplicar o operador D3, então, em ambos os lados aqui. D3, D quadrado. Vou colocar um parêntese para a gente não confundir. Aplicado aqui na função y igual a D aplicado aqui na função g. Então, ó, veja que do lado direito aqui, ó, derivada, perdão, aqui faltou um 3, né? Se eu derivar essa função 3 vezes, né, esse é o operador que anula, que vai dar 0, né? Então, você tem que isso daqui igual a 0, né? Então, veja que a gente está aqui com essa função agora aqui, ó. Olhando para... A gente pode olhar aqui como um polinômio, né? E a gente vai ter a seguinte situação, ó. Olhando para a equação auxiliar associada a esse polinômio ali, ó, a equação auxiliar, a gente vai ter o seguinte. Vamos ter m ao cubo, certo? Que multiplica m quadrado mais 3m mais 2.
isso tudo, né, igual a zero, né? Vamos ver aqui na próxima tela como que fica. Então, ok, ó, a gente está com essa equação aqui, ó, m ao cubo que multiplica m ao quadrado mais 3m mais 2 igual a zero, né? Disso daqui a gente já tem que essa daqui a gente já descobriu as raízes, né? Que são m1 igual a menos 1 e m2 igual a menos 2, né? Já vem da parte homogênea, isso sempre vai acontecer, tá? E aí, o que vem da parte, quando a gente aplicou o operador anulador, vai ser aquilo que a gente vai concluir depois como solução particular. Disso daqui implica que m ao cubo, a gente tem uma raiz de multiplicidade 3, né? A gente vai ter uma m3 igual a m4 igual a um m5 que é igual a zero, né? Então você tem uma raiz de multiplicidade 3. E como que fica então a nossa solução nesse caso? Ó, a gente já tem, por esse pedaço daqui, a gente já sabe que a nossa solução é C1 elevado a menos x mais C2 elevado a menos 2x. Aí, desse outro pedaço, né, a gente tem uma raiz de multiplicidade 3, certo? Então, a gente teria assim, C3 elevado a zero mais C4 elevado a zero mais C5 elevado a zero. Só que vamos fazer algumas observações aqui, ó. C1 elevado a menos x mais C2 elevado a menos 2x. C3 vezes e elevado a zero dá 1, então isso aqui vai dar uma constante, que eu vou chamar de A aqui, já já vocês vão entender o porquê, certo? C4 elevado a zero também vai dar uma constante, só que eu preciso que o conjunto que gere, né, as soluções dessa equação diferencial ordinária ele seja linearmente independente. Se eu colocar aqui outra constante, ele vai ser LD, né? Então, como que eu resolvo esse problema? Lá das aulas anteriores, a gente viu que era multiplicando por x. Então, você vai ter uma constante, que eu vou chamar de b, que multiplica x, ok? E aí, novamente, aqui C5e vai dar outra constante. Só que eu preciso que essas funções elas sejam linearmente independentes entre elas. Para que eu resolva esse problema, eu deveria chamar, então, já que eu não posso chamar de uma constante, seria uma constante vezes x, mas já tem aqui uma constante vezes x. Então, vou multiplicar por mais um x e vou chamar essa nova constante de c. Você vai ter cx ao quadrado. Olha o que a gente está chegando, ó. A gente está chegando, então, que a solução geral para a nossa equação vai ser C1 elevado a menos Cx, C2 elevado a 2, mais aqui uma função, ó, AX, A, BX, C quadrado. Isso aqui lembra vocês alguma coisa? Você tem uma equação do segundo grau, né? Então, reescrevendo aqui melhor, a gente está de fato provando aqui. A solução geral vai ser formada por a parte complementar, né, associada à equação homogênea, mais uma solução particular. Então, qual que é a cara da nossa solução particular desse problema? Ela vai ser uma equação do segundo grau, da forma A mais bx mais cx quadrado. Então, de fato, a gente está provando agora, não fazendo por um chute ou por um achismo, né, olhando para a equação, né? Como que a gente aprendeu a fazer lá, deixa eu só voltar aqui, ó, na aula 19 por superposição. Tem uma função de segundo grau aqui do lado direito, então eu vou supor que essa solução particular é da forma ax mais bx mais c quadrado, né, uma equação de segundo grau. Aí a gente deriva, substitui, resolve o sistema e vê o que dá. Só que agora, pela abordagem por alunadores, a coisa fica clara, transparente. Não tem erro, a gente não está fazendo por achismo. A gente fez os cálculos e já está deduzindo que a cara da solução particular tem que ser desse jeito, certo? Então aí a gente fica mais seguro e confiante para fazer isso, né? Então vou voltar aqui. Então a gente tem aqui, de fato, aqui a nossa solução geral da equação vai ser dessa forma, né? A parte homogênea mais uma equação de segundo grau, né? Que é a solução particular. E agora, professor, o que eu faço? Mesma coisa que a gente fez na aula anterior, né? Então veja que vai ser um processo um pouco mais longo, né? Só que eu não vou fazer aqui porque a gente já fez na aula 19. Quem tiver com dúvida pode voltar no vídeo aí da aula 19, porque a gente sabe que a solução particular é dessa maneira. Então o que eu faço? Derivo isso aqui uma vez, derivo duas vezes, volto aqui na equação diferencial ordinária, né? Segunda ordem, substituo aqui essa solução particular e aí vai virar uma equação grandona, né? E aí você depois usa igualdade de polinômios, né?
iguala aqui, né? Pega tudo que está multiplicado por x ao quadrado, por x e o termo independente, iguala com o lado de cá, né? Que você tem aqui que o coeficiente de x ao quadrado é 4, da parte com x e o termo independente é 0, resolve um sisteminha e acha essas constantes, e aí você vai ter, de fato, aqui a sua solução particular procurada, certo? Então, isso aqui tem que continuar, só que da maneira que a gente fez lá na aula 19, né? Para chegar na solução geral. Porque a solução geral, ela é formada pela parte homogênea e a solução particular. Só que a solução particular, essas constantes A, B e C precisam estar determinadas, né? Elas, por isso, é uma solução particular, não é uma solução que vai ficar dependendo das constantes, né? Então, vou deixar como exercício para vocês. Quem tiver com dúvida, volta na aula 19, né? Que foi a abordagem para superposição. Exercício terminar, né? Para o vídeo não ficar longo. Que a gente já aprendeu, né? A ideia aqui é aprender a abordagem por anuladores, certo? Então vamos ver em outra situação para ver como que fica aí essa abordagem por anulador, ok? Mais um exemplo aí para a gente treinar. Esse aqui é bem interessante que a gente vai revisar bastante coisa, né? Então, processo mesmo, né? Só que agora perceba que a gente tem uma equação de segunda ordem, só que aqui tem uma função que está misturando exponencial com trigonométrica, né? Nesse caso, como que fica, né? Eu trouxe esse aí que é bem interessante. Então, o primeiro passo é olhar para a equação auxiliar, né? Que é associado à equação auxiliar. Deixa eu ver com x, né? Então, a equação auxiliar associada aqui vai ser m² menos 3m igual a 0, né? Uma equação bem simples, só colocar o m aí em evidência. Você tem m que multiplica m menos 3 igual a 0. Disso você tira então que as suas raízes são m0 e m1, 0 e m2, 3, né? Então, com isso, a solução complementar do problema vai ser c1 elevado a 0 mais c2, né? Raízes reais distintas, a gente sabe qual que é a cara da solução, né? C2, 3x. Aqui tem um x também, né? Ou seja, com isso, a solução complementar, yc, vai ser C1, né? Porque elevado a 0 aqui dá 1. E aqui C2 elevado a 3x. Então, o primeiro passo é achar a solução complementar aí, né? Agora vem para o segundo passo, né? Vou colocar aqui 1, para a gente tentar sistematizar essa situação, né? A gente vai escrever EDO em função do operador D, né? Então, isso aqui significa que eu derivei duas vezes y, menos 3 derivei uma vez y, isso tudo igual a 8, que multiplica 3x mais 4 seno de x, ok? E aí, colocando aqui o operador d menos 3d aplicado em y, isso vai ser igual à função aqui, 8, 3x mais 4 seno de x, né? Então, tá aqui o nosso operador L, né? Ele é d² menos 3d, né? Então, isso aqui, reescrevendo a equação, a gente tem L igual a essa função aqui. 8e elevado a 3x mais 4 seno de x. Aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou ter que descobrir qual que é o operador, né, que anula a função g de x, que é a parte aqui não homogênea da equação, né? Então, vamos descobrir qual que é o operador que anula essas funções, né? Aí eu aplico aqui, né, que foi o que a gente chamou de L1, aplicado aqui na equação, e do lado de cá, depois de aplicar o operador L1, né, nessa função, vou chamar aqui de g, só para economizar, vai dar 0, né, onde g é essa função aí, né, ok? Então, essa é a nossa ideia, né? Vamos ver como que ficam os operadores nessa situação. Lembrando que a gente sabe o operador que anula exponencial e trigonométrica, né, mas a gente vai fazer uma pequena revisão aqui da aula passada, né, ok? Então, ó, lembre que a gente sabe que o d menos alfa elevado a n é o operador que anula o xn menos 1 elevado a alfa x, né? Só que perceba que no nosso caso, ó, a gente está com a seguinte função, elevado a, deixa eu só ver aqui, elevado a 3x, né? A gente tem elevado a 3x, né? Com isso, qual que vai ser o operador que anula, né? Vai ser d menos, onde o alfa aqui é o que acompanha o exponencial, né? Vai ser d menos 3, certo?
E o n aqui não é 0, porque perceba que não tem o x aqui, né? O n é 1. Então, só colocar aqui a observação, ó, alfa é 3 e n é 1. Então, a gente tem aqui D3, 1. Isso daqui é o operador que anula e elevado a 3x, certo? Tranquilo? E, da mesma forma, a gente viu aquele mais complicado, né, que é d quadrado menos 2 alfa d mais alfa quadrado, beta quadrado, elevado a n. Esse é o operador que vai anular as funções do tipo e elevado a alfa x, xn menos 1, no nosso caso, seno de beta x, né? Aí perceba que nós estamos com só seno de 3x, se eu não me engano, né? Deixa eu ver, seno de x, né? Seno de x, então qual que vai ser o operador que anula seno de x? Ó, d quadrado, sempre aqui. O alfa, no nosso caso, ó, não tem exponencial aqui multiplicando, né? Então significa que o alfa é 0, certo? Não tem também polinômio, então significa que o n é 1. E, por fim, o beta, né, é 1, porque ali está multiplicando a variável x, né? Então, com esses ingredientes, a gente tem que o alfa é 0, vai zerar isso aqui, o alfa é 0 e o beta é 1, vai sobrar só d ao quadrado mais 1, vai ser o operador que anula seno de x, certo? Do que a gente viu na aula passada, só usar as fórmulas, sem problema, né? Então, a gente estava com a equação seguinte, ó. A gente estava com a equação, deixa eu só pegar aqui na tela anterior. A gente estava aqui com d quadrado menos 3d. Essa aqui que eu quero. Opa. A gente está com a equação ó, d quadrado menos 3d aplicada em y. Isso está sendo igual a 8 elevado a 3x, né? Mais, deixa eu só voltar aqui para ver, 4 seno de x. Aí você fala, professor, mas e esse 4, né? Perdão. 4 seno de x. Professor, mas e esse 4 e esse 8? Como o operador anulador, né, a gente vai igualar a zero, não tem problema essas constantes. Como está igual a zero, você pode considerar só as funções, ok? Não cometer esse erro aí. Mas se levar também não tem problema, né? Mas a ideia é economizar o trabalho, né? Então, pode cancelar as constantes, né? Como se você estivesse passando para o outro lado, zero dividido por ela fica só a função, ok? Então, a gente está com essa equação aqui. Vou aplicar o operador que anula. Aí vem a questão, né? Qual que é o operador que anula? Tá vendo que a gente tem uma combinação linear dessas funções? E a gente achou individualmente o operador que anula cada uma. Na aula passada, a gente viu que quando a gente tem uma combinação linear, né? Uma soma, uma diferença entre duas funções, para que a gente ache o operador que anula as duas, né, a gente faz o produto dos operadores que anulam, né? Então, eu vou aplicar aqui dos dois lados, ó, d menos 3, que multiplica, ó, d quadrado mais 1, que vem d quadrado menos 3dy, certo? E do lado de cá, vamos aplicar o d menos 3, é o produto e não a soma, né? A gente viu na aula passada, aplicado aqui em 8 elevado a 3x mais 4 seno de x. Quando você aplicar o operador aqui do lado direito, vai dar 0, porque é o operador que anula, né? E aqui do lado a gente vai ter essa equação, né? Vamos ver como que fica a equação auxiliar nesse problema. Certo? Quem que vai ser a nossa equação auxiliar aí? A gente tem que vai ser, ó, m menos 3, que multiplica m quadrado mais 1, que multiplica m quadrado menos 3m. Tudo isso igual a 0, né? Aí a gente já sabe, né? Deixa eu só selecionar aqui para a gente levar para a próxima tela e a gente termina lá para não ficar aqui.
Então, trouxe aqui ó, a nossa equação auxiliar. Ok? Então, a gente está com essa equação auxiliar. Ó. Essa daqui já é relacionada à parte não homogênea, né? Que deu M0, parte homogênea, né? E M3, que são as nossas soluções. Daqui, né? A gente tem o produto de três coisas nos reais dando zero, significa que essa é zero, ou essa é zero, ou essa é zero, né? Daqui a gente tira que a nossa raiz é 3. Ou a gente tem m ao quadrado mais 1 igual a zero, né? Esse aqui eu vou fazer separado aqui, ó. M ao quadrado mais 1 igual a zero. Significa que o m quadrado é igual a menos 1. Extrai raiz quadrada, né? Raiz quadrada vai ser mais ou menos i, né? A unidade complexa, né? Então, a gente tem uma raiz aqui distinta, né? 3. A gente tem aqui raízes conjugadas complexas. E aqui a gente tem duas raízes reais distintas. Está vendo que aqui tem 1? A gente já estava com a solução seguinte. Ó, a nossa solução geral está ficando assim. C1, né? Que deu uma raiz zero, mais C2 elevado a 3x, certo? E aí, a gente teria C3 elevado a 3x também dessa raiz aqui que apareceu, né? Só que como as soluções não podem ser linearmente dependentes, né? Para resolver esse problema, eu vou multiplicar aqui por x, aí agora elas se tornam LI, né? Lembre que a gente sempre pode fazer isso quando acontece alguma repetição aí nas nossas funções, né? Basta multiplicar por x. Se já tivesse 1, multiplica por x quadrado e assim sucessivamente, né? E aí, por fim, a gente sabe aqui que, para o caso quando as raízes são complexas, lembre que a nossa solução geral fica daquela maneira, ó. É e elevado a alfa x, sei lá, C1, seno de beta x, mais C2, cosseno de beta x, certo? Onde o alfa é o que acompanha a parte real, né? E aqui o alfa é 0, né? Que é a parte real, e o beta é 1. E aí a gente já viu lá nas aulas passadas, né? Que não precisa importar com sinal, né? Porque quando a gente deduziu a fórmula, a gente faz lá aquelas combinações, o seno é ímpar, cosseno é par, e aí o sinal não influencia, ok? Então a gente vai ter aqui que a solução para esse caso vai ficar, ó, o alfa é 0, então vai desaparecer a exponencial, vou ficar só com C1 seno de beta x, né? O beta é 1, C2 cosseno de beta x. Então aqui no nosso caso eu vou ficar com C4 seno de beta x mais C5 cosseno de beta x. Então tá aqui, ó. Veja que apareceu justamente aqui a parte YC e aqui está aparecendo a solução particular. Ó. Você exclui a parte homogênea, o que você tem com a abordagem por anonadores é justamente a cara exata da solução particular que você tem que supor. Então aqui não é mais achismo, eu não estou supondo nada, a gente está provando de fato qual que é a cara da função, ok? E veja que bate com aquilo que a gente viu. Ó. Tá vendo que a gente tem combinação linear de seno e cosseno, e aqui a gente tem um x vezes e elevado a x. E de onde que sai isso daqui, né? Olha aqui como iniciou a função. Ó. Lá na abordagem por superposição, a gente tinha... Ó, como aqui a gente resolveu a equação homogênea associada e viu que já tinha na base e elevado a 3x... A gente viu lá no passado que como aqui já tem 1 elevado a 3x, eu não vou supor que a solução particular é desse tipo, né? Vou multiplicar por um x. Então veja que está condizendo com o que a gente teve lá, né? E aqui, como a gente tem na trigonométrica seno, a gente supõe então que a combinação linear, né, de x elevado a 3x mais 1a seno a cosseno é uma solução particular dessa EDO, né? Então veja que está batendo certinho com o que a gente estudou, ó. A gente está chegando então que a solução geral, né, é formada aqui, ó, pela parte homogênea, né, que a gente exclui, e a solução particular fica sendo essa, ó, a cara da solução particular. Fica sendo justamente aqui um A, né, que multiplica x elevado a 3x, que é o que a gente supõe lá no método por superposição, mais um B. Seno de beta x, perdão, aqui o beta é 1. É seno de x cosseno de x. Seno de x cosseno de x, né? Aqui eu só fiz para vocês lembrarem a fórmula, né? Aqui é seno de x mais um c
cosseno de x. Então tá aqui a cara da nossa solução particular. E o que eu faço com isso agora, professor? Deriva uma vez, deriva duas vezes, volta lá na equação, o que a gente fez lá na aula 18, né? Aula 19, né? Que foi por superposição. Deriva aquela solução particular duas vezes, menos três vezes a solução particular, faz as adaptações devidas, coloca em evidência e você vai usar a igualdade entre as duas coisas, né? Iguala tudo que está aqui com e elevado a 3x, tudo que está com seno de x, resolve o sistema e você vai achar aquelas constantes. É assim que deve ser terminadas as equações, né? E aí eu vou deixar como exercício para vocês essa finalização, né? Que é encontrar as constantes A, B e C, porque aí você vai ter a solução geral desse problema, que é o que está proposto, né? Resolva, né? Ok? Então vamos para o último aqui para a gente fechar esse assunto, né? Aqui a gente está novamente, né, com uma equação do segundo grau. Eu até peguei do livro texto, lá no livro texto está um y', né? Tá de uma maneira errada, né? Então prestem atenção aí quando for ver no livro, né? Porque às vezes tem algum erro de digitação, né? Para a gente não errar as nossas contas, né? Então veja aqui que a gente está com uma função y duas linhas mais 8y igual a 5x mais 2 elevado a menos x. Então o primeiro passo é aquele de sempre, né? A gente vai usar a equação auxiliar. Quer descobrir a solução da parte homogênea, né? A equação auxiliar associada a esse EDO vai ser m2 mais 8m igual a 0, né? Certo? Disso daqui, então, a gente tem que m2, m multiplica m mais 8, isso é igual a 0, né? Certo? Perdão. Se a gente for derivar. Aqui a gente fica com m ao quadrado mais 8, né? O m só aparece onde tem as derivadas, né? Então a gente tem isso daqui igual a 0, né? Então a gente tem aqui m ao quadrado igual a menos 8. Aí vocês passam a raiz aí dos dois lados, você vai ter que m vai ser raiz quadrada de 8 fica 2, raiz de 2, mais ou menos. E aqui a unidade imaginária aí, porque é complexo, né? Raiz quadrada de menos 1 dá unidade imaginária o i, né? Então a gente tem as raízes reais complexas, né? Mais ou menos 2 raiz de 2 i. E aí perceba, né, que naquela solução geral, o y complementar, a gente tinha que fica elevado a alfa x, que multiplica 1a. Vou colocar C1 cosseno de beta x, mais C2 seno de beta x, né? Então aqui na nossa solução complementar vai ficar assim, então. Quem que é o alfa aqui? Que é a parte real, né, do número é 0. E a parte complexa, né, que é o que está multiplicando i, vai ser 2 raiz de 2. Então, nossa solução vai ficar alfa é 0, e elevado a 0 vai dar 1. Então, vai ser C1 cosseno de 2 raiz de 2x, certo? Mais C2 seno de 2 raiz de 2x. Então, já está aqui a parte da solução homogênea, né? Então, o segundo passo é o que? Encontrar o operador L, né? Que é aplicar, escrever aqui em função do operador D, né? Então, a gente tem que aquela EDO escrita em função do operador D, vai ficar D quadrado aplicado em Y, mais 8D. 8y igual a 5x mais 2 elevado a menos x, certo? E aí, colocando o operador D em evidência, vai ficar D quadrado aplicado aqui em y igual a 5x mais e elevado. Ou seja, isso daqui, escrevendo, né, L de y igual a 5x mais e elevado a menos x, ok? Deixa eu ver se está tudo ok. Tá, né? D quadrado aplicado em y. Então, aqui você tem o operador L, né? Agora eu vou descobrir qual que é o operador que anula essas funções. Como a gente já está melhor nessa situação, já vou colocar eles diretos aqui, ó. Vou colocar na outra tela, né? A gente tem que o operador que anula 5x
é o operador que anula as funções polinomiais, né? Que vai ser o D2, né? D2. Derivada duas vezes anula isso daqui. E o operador que anula exponencial vai ser o elevado, né? O alfa, que é menos 1, vai ser D mais 1 elevado a 1, né? Porque aqui não tem a parte polinomial, né? Então significa que o N é 1 e o alfa é menos 1. Ah, professor, e o 2? Não precisa considerar porque os operadores estão igualados a zero, né? Então essa constante aqui não faz diferença, né? Então a gente pode desconsiderar, né? Desde que esteja multiplicando, ok? Então eu vou colocar aqui, ó, veja que o D2 ele anula esse 5x, certo? Vou deixar aí para vocês verificarem de novo. E o D mais 1, ele vai anular o E elevado a menos x, certo? Usando aquelas formas que a gente viu aí nas aulas e também fiz uma pequena revisão nos exemplos passados, né? E como a gente está com a combinação linear dos dois aqui, e eu preciso anular essa expressão, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o produto dos dois e aplicar aqui, né, no asterístico, para fim de anular essa expressão, ok? Vamos ver aqui, ó. Peraí. Deixa eu só selecionar aqui, eu já levo para outra tela para ficar mais fácil a gente trabalhar. Ok. Vou deixar um pouquinho para cá para a gente poder aplicar. Vamos ver se vai dar certo, né? Ok. Selecionar. Só a borrachinha aqui, que eu vou escrever de novo. Calma. Que é elevado a menos x, certo? Então a gente está com d quadrado, d2, né, mais 8y, taranã. Vou aplicar então os operadores que a gente viu lá, né? d2, e aqui d mais 1. E aqui novamente, né? Vou ter que apagar. Passo 3 aí, aplicando o operador, né, em ambos os lados ali do operador L. Vou aplicar aqui o D2. D mais 1 na função que é, deixa eu só ver ali, 5x, 2 elevado a menos 3x, né? Do lado de cá vai dar 0, né, que é o operador que anula essa combinação linear. Do lado de cá, a gente tem o produto, né, de 3 polinômios, né? Vou olhar aqui a equação auxiliar associada a ele, né? A gente vai estar com m quadrado, que multiplica m mais 1, que multiplica m2 mais 8 igual a 0, né? Então, e como que vai ficar a nossa solução? Essa daqui já vem da parte homogênea, né? Parte homogênea, a gente já sabe. Daqui a novidade vai ser a parte que o anulador traz, né? A gente tem uma raiz de multiplicidade 2, que é m1, igual a m2, que é igual a 0. E a gente tem aqui uma raiz, m3, que é menos 1. Então, como que vai ficar a nossa solução geral? Ó? A gente tem que vai ser C1 cosseno de 2 raiz de 2x mais C2 seno de 2 raiz de 2x mais C3 elevado a menos x, né? Essa raiz real distinta e forma um conjunto LI com as demais que já tem. E aqui na C4 e C5 a gente tem uma raiz de multiplicidade 2, onde eu teria C4 elevado a 0 mais C5 elevado a 0. Só que já tem aqui uma constante que vai vindo aqui. Vamos até reescrever aqui para a gente finalizar. Ó, C1 cosseno de 2 raiz de x mais C2 seno 2 raiz de x mais C3 elevado a menos x, mais C4 elevado a 0 elevado a 0 dá 1, C4 eu vou chamar essa constante aqui de A, certo? E aqui C5 elevado a 0 também daria uma constante. Como eu preciso de um conjunto que seja linearmente independente, né, entre si, eu vou chamar então esse aqui de uma outra constante e vou multiplicar por x, que aí eu fazendo isso eu tenho um conjunto LI, né? Se eu deixar o B aqui eu vou ter um conjunto LB, que não é o que a gente quer. E aí eu tenho essa garantia, ó. Veja o que eu formei aqui, ó. Você tem a solução da parte homogênea
E a sua solução particular vai ser de qual forma? Ó, solução particular, a gente está chegando aqui que a cara dela vai ser um polinômio do primeiro grau mais um c que multiplica e elevado a menos x. Vamos olhar lá a ideia inicial, né? O que a gente fazia lá no método de superposição? A gente tinha aqui, ó, um 5x, né? Então a gente supõe, né, que a solução particular era da forma de uma função do primeiro grau, a gente está provando de fato que é dessa maneira. E aqui você tem uma constante vezes a elevada a menos x, que também a gente está mostrando ali. Então a solução particular está perfeita ali para o nosso problema, né? Exatamente o que a gente fazia por achismo, por suposição, né? Ou por intuição, né? Melhor dizendo, supor que era uma função do primeiro grau mais um c que multiplica elevado a menos x e fazíamos as contas. E agora, professor, o que eu faço? 3 pontinhos, exercício para vocês, terminar. Que é fazer o que a gente fez aí na aula 19, né? Por isso que eu não vou perder o nosso tempo e gastar aqui fazendo vídeo, que a gente já fez isso anteriormente, né? Pega essa função aqui, deriva uma vez, duas vezes, substitui lá na EDO, vai dar uma equação zona, você faz a igualdade, né, entre os dois lados e determina quem que é o A, B e o C aqui que satisfaz, tá bom? Isso eu vou deixar para vocês. Então, o método dos anuladores é um método matemático que nos dá mais convicção e certeza para determinar qual que é a nossa solução particular, tá bom? Ele serve nesse contexto para funções, equações lineares com coeficientes constantes, para determinar soluções particulares, né? Porque a parte homogênea a gente já determinou lá na aula 18, né? Para como resolver sempre, ok? Então, método de superposição e anuladores servem para determinar soluções particulares e a gente escrever a nossa solução geral. Tranquilo? É isso que eu tinha para vocês hoje. Um abraço e até a próxima.